capítulo 4 e o versículo 5 e 6. Eu sei que é uma palavra muito conhecida dos irmãos, mas a palavra do Senhor, irmãos, todo dia ela é nova em nossas vidas. E cada dia, irmãos, nós podemos ler a mesma palavra o mês inteiro, e em cada dia o Senhor vai falar com nós de uma maneira diferente. E nesta noite, irmãos, nesta noite não vai ser diferente. No capítulo 5 nos fala assim, Zacarias, o capítulo 4, versículos 5 e 6. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor. E me respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, tudo que nós fazemos na casa do Senhor, tudo que nós fazemos pela obra da casa de Deus, irmãos, tem que ser espontâneo, tem que ser pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Não para mostrar, irmãos, quem nós somos, mas para mostrar quem é Deus em nossa vida. Irmãos, a obra do Senhor é feita pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aqui nesta passagem, irmãos, se nós voltarmos a capítulos e mais capítulos para trás, nós vamos ver que está falando da volta do povo de Judá do cativeiro, quando Nabucodonosor libertou aquele remanescente para voltar para Jerusalém. Irmãos, mas para cada remanescente, o Senhor levantou um líder espiritual e um líder para liderar o povo, para falar para o povo, para trabalhar com o povo. E nesta passagem não foi diferente, irmãos. Zorobabel veio para liderar aquele remanescente do povo judeus. Irmãos, neste capítulo de Zacarias, levantou Zacarias como profeta. E Deus usou, irmãos, Zacarias muito para falar para aquele povo, para levar a mensagem de Deus para aquele povo. Irmãos, e nos nossos dias de hoje não é diferente. Deus deixou os seus profetas nos dias de hoje, que são os pastores, os presbíteros, aquele a qual Deus escolheu para trazer a sua mensagem. E nesta noite não é diferente, irmãos. Deus trouxe você aqui nesta noite pela força do Espírito Santo, pela vontade de Deus. Ele quis te mostrar, através da palavra que nós já ouvimos nesta noite, através dos louvores, a sua grandeza, o seu poder sobre a vida daqueles que aceitaram o seu Filho como Salvador. Irmãos, aqui nesta passagem, Deus trouxe esses remanescentes para Jerusalém, para levantar a cidade de Jerusalém. Mas a prioridade, irmãos, não era a cidade.
A prioridade era levantar o templo, a casa de Deus, a casa que tinha sido derrubada pelos inimigos do povo de Deus. E Deus usa o profeta para falar para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Porque é o Espírito, irmão, é o Espírito Santo que convence o homem a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus. Porque se dependesse do homem, irmãos, quando nós falamos do homem na palavra de Deus, está falando do homem e da mulher. Se dependesse das nossas próprias forças, irmãos, nós ia fazer, irmãos, aquilo que agradava a nossa carne, o nosso eu. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente, que é através do seu Espírito, é através da sua palavra que nós vamos fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E é isso, irmãos, é isso que eu e você está fazendo nesta noite. Estamos fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus era que só estivesse nós aqui, irmãos. Não, irmãos, era que o seu povo estivesse aqui. Acho, irmãos, que Deus queria que só voltasse aquele remanescente para levantar Jerusalém. Mas a desobediência do povo, a desobediência do ser humano, irmãos, é maior. O ego do ser humano é maior. Ele prefere fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus, do que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Mas para todos aqueles, irmãos, para todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, irmãos, não há problema que vai nos derrubar. Tudo que nós colocarmos na mão do Senhor, nós vamos ver a vitória. É só ouvir, irmãos, é só ouvir o Espírito Santo quando fala nas igrejas. Porque muitas das vezes, irmãos, nós venhamos para a igreja, pedimos para o Senhor: Senhor, fala comigo nesta noite através da sua palavra. Usa o teu filho para falar comigo nesta noite. Mas o nosso coração já escolheu aquilo que queremos ouvir. Já escolhemos aquilo que nós queremos que o Senhor fale com nós. É aquilo que vai fortalecer o nosso ego, que vai fortalecer a nossa carne. Mas muitas das vezes o Senhor quer nos corrigir, nos quer trazer de volta para os seus caminhos. E quando Deus usa o profeta, vamos dizer nas nossas palavras, irmãos, porque nós, irmãos, temos que falar na simplicidade. Jesus, quando ia pregar os seus sermões, ele falava através daquilo que todos conheciam. Ele não buscava palavra difícil. E assim, irmãos, é na minha vida e é na sua vida. Quando o Senhor fala na palavra e pisa no nosso calo, nós nunca achamos que aquela palavra dura é para nós. Sempre é para o nosso irmão, é para o nosso companheiro. Porque o nosso coração, irmãos, já escolheu aquilo que nós queríamos ouvir. Mas o Senhor, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. E nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, e não aquilo que queremos ouvir.
Porque o Senhor fala aquilo que nós precisamos, irmãos. E para servir ao Senhor, não é por força. Não devemos querer, irmãos, que o nosso irmão venha para a igreja de toda maneira, à força, arrastado. Não, irmãos. O nosso dever é pregar a palavra, é falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E é o Espírito Santo quem vai fazer a obra. O nosso dever é levar a palavra. E o Espírito Santo é o que vai fazer o resto nas nossas vidas e na vida daquele que ouviu. Mas os nossos dias de hoje, irmãos, é diferente de antigamente? Não, irmãos. Do mesmo jeito que o povo de antigamente era rebelde, nos dias de hoje, irmãos, é a mesma coisa. É difícil, irmãos. É difícil a gente falar da palavra do Senhor para uma pessoa que está no mundo, porque ele já tem os seus conceitos. Ele já tem em mente o que ele quer. Mas o nosso dever é pregar a palavra e o Espírito Santo vai fazer o resto. Um minuto, irmão. Um minuto que ele amoleceu o coração, o Espírito Santo vai, você já é meu. E por quê, irmão? Porque você pregou a palavra, porque você falou que o Espírito Santo trabalha na vida daquele que aceita Cristo como Salvador. Voltando para a palavra, irmãos, Zorobabel, um líder, para mostrar para aquele povo, irmãos, que o Senhor era com eles, através do profeta Zacarias. Irmãos, Zacarias falou muito das bênçãos, mas também falou do juízo. Falou do juízo para aquele povo. Irmãos, e tudo que fazemos, irmãos, de bem ou de mal, um dia virá juízo. Um dia será cobrado de mim e de você. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Deus colocou nas nossas mãos, irmãos, para levar o seu evangelho, para fortalecer aqueles que estão fracos. Porque muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes estamos na igreja, estamos na casa do Senhor, estamos ouvindo a palavra, mas estamos fracos. Estamos fracos. Por isso, irmãos, por isso que o Senhor deixou os líderes espirituais, para que através da palavra venha nos fortalecer. Mas para que nós venhamos a nos fortalecer, irmãos, nós temos que abrir a nossa mente para entender e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa fazer a obra, fazer morada em nossa vida. Irmãos, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, é Ele que convence para que nós venhamos a servir ao Senhor. É o Espírito Santo que fala na igreja através dos seus. Irmãos, tem muitos estudiosos da Bíblia que
fala muitos e muitos e muitos assuntos, irmãos. Mas tem muitos também que falam pouco. Mas, irmãos, tem o mesmo efeito se nós abrir o nosso coração. Tem o mesmo efeito. E nesta noite, irmão, não é diferente se o seu coração estiver aberto para Jesus, estiver aberto para a palavra. Ela vai entrar e o Espírito Santo vai agir na sua vida. Depende de mim e depende de você, para que o Senhor faz a obra nas nossas vidas. Deus santo e justo, aleluia. Deixa, irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Entrega as suas dificuldades ao Senhor, que Ele tudo faz. Irmãos, quando Salomão foi rei, que ele levantou o templo de Jerusalém, irmãos, ele tinha exército de milhares para trabalhar naquela obra, tinha ouro, tinha prata, e muitos ainda presentes que chegava, mas esse remanescente não tinha nada, irmãos. E o que nos faz entender, irmãos, que do mesmo jeito que foi levantado aquele templo tão lindo, tão maravilhoso, da mesma forma, irmãos, foi levantado a segunda casa, o segundo templo, só que diferente, com o poder de Deus. A glória de Deus estava ali naquele lugar, para mostrar para aquele povo, para o remanescente, a força que o Senhor tem, que não é pelo ouro, não é por muitos, irmãos, mas é pelo remanescente. Nós somos o remanescente, irmãos, e nós faz a diferença na casa de Deus. Do mesmo jeito que o Senhor fala, do mesmo jeito que o Espírito Santo fala onde tem 1000, 10.000, o Senhor fala para uma e para duas pessoas, porque a palavra nos ensina, que aonde tiver 2 ou 3 pessoas, eu estarei. O nosso Jesus está aqui, irmão, nesta noite, sondando cada coração, cada pensamento, conhecendo a sua vontade, conhecendo o teu querer, a tua alegria de estar ouvindo o Evangelho do Senhor. Que cada dia mais, irmãos, nós podemos se agarrar nesse Jesus, se agarrar nesse Deus, assim como nosso irmão leu a passagem de Jacó, agarrar esse Deus, com toda a nossa força e de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e confessar que só Ele é Deus, que só Ele salva e que só Ele liberta. Glória a Deus. Coloca, irmãos, coloca toda a sua aflição na mão do Senhor, e você vai ver que Ele tudo fará. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvamos a Deus. Por que só água aqui?